Desde os primórdios, fomos ensinados a acreditar em algo, mas a verdade é bem diferente. O cristianismo, aquela religião que atribuímos ao nosso Messias, na realidade surgiu depois. Ela incorporou alguns ensinamentos dele, mas também misturou-se com costumes pagãos que ele nunca pregou. Na época da igreja primitiva, quando os 12 apóstolos e discípulos estavam presentes, tudo era harmonioso. Eu vivia em completa união e concordância, seguindo as principais doutrinas da igreja primitiva. No entanto, a apostasia teve início com um homem específico, Inácio de Antioquia. O bispo de Antioquia, a partir dos anos 90 depois de Cristo, alertou sobre isso, como podemos ler em Atos capítulo 20, a partir do verso 28. Paulo nos advertiu sobre a chegada de cruéis lobos, que não poupariam o rebanho, e de homens que fariam discursos perversos para atrair os discípulos. Esse alerta de Paulo se concretizou após a sua partida, começando com Inácio de Antioquia. Ele foi o primeiro a definir o cargo de bispo como superior a todos os outros, estabelecendo essa hierarquia presente tanto no catolicismo quanto no protestantismo, onde padres e pastores estão acima dos demais fiéis. No entanto, na igreja primitiva, havia hierarquia, mas não dessa forma, onde uma pessoa se torna um tipo de sumo sacerdote humano, intermediário entre o Criador e os homens. Naquela época, durante o Concílio de Jerusalém, quando os discípulos ainda estavam vivos, todos tinham direito de expressão, todos dialogavam entre si, diferentemente dos dias atuais, onde os fiéis não podem questionar o padre ou pastor. Além disso, Inácio introduziu doutrinas que eram contrárias ao que nosso Salvador e seus discípulos pregavam, como a substituição do sábado pelo domingo e a ideia de que a lei havia sido abolida, substituída pela graça. Foi ele quem deu nome a essa nova religião com os novos mandamentos do cristianismo. Depois dele, outros nomes contribuíram ainda mais para a corrupção da igreja primitiva, até chegarmos às religiões que conhecemos hoje, seja a católica ou a evangélica. Após Inácio de Antioquia, vieram Marcião, Tertuliano, Atanásio e o imperador Constantino, o ápice da apostasia. E posteriormente, Lutero, Calvino e os pais da Reforma Protestante. Portanto, o cristianismo que prega a substituição da lei pela igreja, da graça pela lei, do suposto Novo Testamento pelo Velho Testamento, tudo isso faz parte dessa apostasia que começou com Inácio de Antioquia. No passado, os discípulos seguiam a Torá do Criador e compreendiam que eram israelitas, cada um de uma tribo específica. Essas doutrinas baseadas na teologia da substituição não são bíblicas e jamais foram pregadas pelo nosso Messias. O evangelho do nosso Messias está completamente alinhado com a Torá do nosso Criador. Afinal, a lei estabelecida pelo Pai para os israelitas sempre apontou para o Messias, pois ele é o verdadeiro propósito da Torá, como está escrito em Romanos 10, versículo 4. Essa é a verdade sobre o cristianismo, um sistema decorrente da apostasia que começou com Inácio de Antioquia. A fé que os discípulos do Messias possuíam não era essa fé presente nas denominações de hoje. Eles eram chamados de nazarenos e seguiam a Torá do nosso Criador, pois a fé no nosso Messias jamais está desvinculada da Torá. Ambas se complementam. A graça não se opõe à lei. A fé não se opõe às obras. Não existe um Novo e Velho Testamento. Na verdade, trata-se da antiga aliança e da aliança renovada, pois o Messias renovou e restaurou a aliança com os israelitas que sempre existiu. Nesse vídeo, falo sobre a apostasia que afetou a igreja primitiva e as religiões cristãs atuais. Exploro como tudo começou com Inácio de Antioquia, que introduziu mudanças na hierarquia da igreja, estabelecendo uma estrutura na qual padres e pastores se colocavam acima dos fiéis. Além disso, ele trouxe doutrinas que iam contra os ensinamentos de Jesus e seus discípulos, como a substituição do sábado pelo domingo e a ideia de que a lei havia sido abolida. Ao longo dos séculos, outros nomes contribuíram para a corrupção da igreja primitiva. É essencial compreender essa história para discernir a verdade do cristianismo e encontrar uma fé genuína que esteja alinhada com os ensinamentos originais de Jesus e sua relação com a Torá do Criador.